Bem, vamos lá. Nessa nossa aula agora a gente vai falar sobre registro de domínio. Então, vamos entender como isso funciona. Se você só assinar, por exemplo, ClickPages, ou se você só resolver trabalhar com WordPress, isso, na verdade, não faz com que você já tenha um endereço na internet. Portanto, o chamado domínio é o endereço que você tem. Quando você entra no site de uma pessoa, como por exemplo no meu, www.cristianedupre.com.br, que você tem ali um domínio. Qual é o meu domínio? É o cristianedupre.com.br. Alguns são apenas .com. Eu recomendo que você trabalhe com domínio.com.br. Talvez fique mais intuitivo para os seus clientes entrarem. Então, por exemplo, o registro lá do professor Cristiano Sobral, cristianosobral.com.br. Então, qual foi o domínio que ele registrou? cristianosobral.com.br. Bem, onde é que você vai fazer isso? Vem aqui comigo para a nossa tela. Aqui nós temos o registro.br. Eu vou deixar o link para você abaixo da aula, mas basicamente é você clicar em registro.br, que você vai cair aqui nesse site, e aí você vai procurar o registro, você vai ver se ele está disponível. Você só pode registrar o domínio se esse domínio ele estiver disponível. Então, vamos colocar aqui um de teste, tá? Eu vou utilizar o meu outro sobrenome só para a gente fazer um teste aqui. Vou colocar Cristiane Pessoa. Deixa eu voltar aqui, acabou não saindo. Vamos lá, Cristiane Pessoa. E aí eu vou clicar aqui na lupa. Olha, ele já mostrou para mim. Esse domínio, cristianepessoa.com.br, ele está disponível. Eu posso registrar por R$ 40 por um ano, R$ 76 por 2 anos ou R$ 184 por 5 anos. Bom, se é um domínio que você não está usando de teste, que você vai ficar com ele disponível, eu recomendo que você registre aí pelo menos por uns 2 anos ou até mesmo por 5 anos, para que você depois não esqueça, não tenha problema em relação a isso. Cris, eu vou contratar uma pessoa para fazer o site para mim. Eu posso pedir que ela já faça o registro? Você pode pedir. Só que aí entenda o seguinte, esse registro.br, para você registrar um domínio, você cria uma conta nele. Se você pede para outra pessoa para registrar isso para você, então o que vai acontecer? Essa pessoa é que vai ficar responsável por aquele domínio no registro.br. Portanto, tem que ser uma pessoa que realmente você confie muito como profissional, para que depois, se você quiser fazer qualquer tipo de modificação, enfim, ou até mesmo você queira fazer o pagamento quando acabar o seu plano, que essa pessoa ela avise você, porque é ela que vai receber todos esses avisos. Aviso, por exemplo, de eventual renovação. Então, é importante, caso você mesmo não crie a conta no Registro BR, você mesmo não registre seu domínio, é importante que você tenha realmente uma comunicação muito boa com esse profissional. Ele não pode registrar, fazer o site para você e sumir da sua vida. Como é que você vai renovar esse pagamento depois, né? Fez anual, fez por 2 anos, como você renova? Você só consegue renovar se de fato você tem contato com essa pessoa. Mas é muito fácil para você criar uma conta aqui, viu? Você pode perfeitamente fazer o seu registro e contratar o profissional e falar, olha, eu já registrei o meu site é tal, e aí sim você pode passar a senha para ele, para que ele faça o apontamento de DNS. O que que significa isso? Vamos lá. Se você for utilizar uma ferramenta pronta, como por exemplo o ClickPages, o ClickPages ele tem um DNS específico. Esse DNS é o apontamento que a internet vai fazer para fazer a leitura daquela página que você construiu. Então, não basta você construir lá na ClickPages, você tem que fazer uma configuração. A própria ClickPages tem tutorial informativo para tudo, é muito simples. Você mesmo pode fazer esse apontamento, por exemplo, em relação a ClickPages. Cris, eu não vou pagar um profissional para fazer isso para mim. Então, não tem problema nenhum. Você vai criar a sua conta no registro.br, você vai registrar o seu domínio. Registrou? Ele já está ok? Então, você vai lá nos seus domínios, eu vou mostrar para você aqui como é que vai funcionar. Você vai lá nos seus domínios e você vai fazer o apontamento para o DNS da ClickPages. E dentro da ClickPages, você já tem todos os vídeos tutoriais para você fazer isso de uma maneira muito tranquila, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, vamos ver se eu consigo acessar daqui da tela, para poder te mostrar como funciona. Mas é bem intuitivo, é muito tranquilo.
Vamos lá. Aqui, olha, eu tenho os domínios, né? Alguns domínios que eu tenho registrados. Esse aqui, por exemplo, ele está registrado apontando para o ClickPages. Então, olha, aqui em DNS, você pode fazer o apontamento ou você pode ir por aqui. Vamos lá. Que é geralmente onde o ClickPages, por exemplo, como ferramenta pronta, vai trabalhar. Isso tudo vai ter no tutorial do ClickPages. E aí você vai colocar lá as entradas. Aqui eu configurei as entradas. Esses dados aqui são dados fornecidos pelo ClickPages. Então, quando você vai através do tutorial no ClickPages, você vai aprender a fazer exatamente isso dentro da conta do registro.br. Ah, Cris, eu não optei pelo ClickPages, eu optei por realmente ter um site em WordPress, porque eu quero todas aquelas funcionalidades. Então, eu decidi fazer um treinamento de WordPress ou eu decidi contratar alguém. Aí, vamos lá. E você vai ter que ter um servidor para fazer a hospedagem, tá? Vou mostrar aqui para você um exemplo de servidor que eu utilizo. Vamos lá. Chama-se FR Host. Eu vou deixar para você embaixo aqui da nossa aula, para você olhar também os planos. Servidor não é uma coisa cara. Então, por exemplo, o FR Host, você faz assinaturas aí a partir de 40 e poucos reais por mês, é muito tranquilo. Então, olha, frhost.com.br. Então, você vai escolher o seu plano. Inclusive, vamos imaginar que você queira registrar o domínio .com, por exemplo, até mesmo .com.br. Se você assinar o FR Host, você nem vai precisar fazer essa conta. Você vai poder fazer toda essa gestão aqui por dentro do FR Host. Perceba que aqui, olha, tem domínio, registro de domínio. Aí você já pode registrar o domínio e escolher que plano você quer assinar. Tá vendo? Ali ele tem várias possibilidades, olha, .com.br, .com. Aí você vai solicitar o registro, vai fazer a sua pesquisa para ver se aquele domínio que você quer utilizar, se ele está disponível, tá vendo? Muito semelhante. Muito semelhante ao que a gente fez. Aí aqui, olha, 1 ano, venho em continuar, e aí vou criar a minha conta dentro do FR Host. Eu não vou fazer isso aqui porque eu já tenho uma conta na FR Host. Aí você vai criar a sua conta, escolher o seu plano de hospedagem, e aí você pode pensar, Cris, mas se eu resolver fazer o site em WordPress, eu vou criar a conta no FR Host, eu vou deixar o link para você, tá? Eu vou criar a conta no FR Host e vou fazer o meu site em WordPress. O FR Host, ele é muito intuitivo. Então, na verdade, dentro dele, em algo chamado cPanel, e aí, lógico, você vai ter que estudar um pouco mais isso a fundo se você quiser desenvolver o seu site em WordPress, por isso que eu falei que é recomendável, nesse caso, um treinamento. Você vai poder instalar o WordPress, ele é uma ferramenta, ele é um software livre, ele é gratuito. E pelo próprio WordPress, você já instala e você já pode, inclusive, escolher um modelinho ali. O seu site ele já vem mais ou menos esquematizado e aí, lógico, você vai ter que fazer as trocas ali. Não é tão fácil quanto no ClickPages. Você vai ter que realmente estudar mais para conseguir mexer em WordPress. Mas assinando a FR Host, você registra o domínio, você escolhe o seu plano de hospedagem, pode começar com o seu plano básico, com o seu plano mínimo, e depois disso você vai e volta, né, faz o login na FR Host e você faz a instalação do seu site em WordPress. Aí você vai escolher lá uma senha, vai escolher um modelo e vai começar a explorar, vai começar a trabalhar o seu site em WordPress. Se você perguntar assim para mim, quanto tempo de estudo, de repente, de WordPress para você fazer um site básico, eu acredito que se você se dedicar aí por volta de
1 a 2 meses, você já consiga começar a mexer no WordPress. Agora, se for em ClickPages, aí você vai fazer o seu site se bobear em alguns poucos dias, porque como você viu, já vem tudo muito prontinho, é tudo bastante intuitivo, ok? Então, faça já a sua escolha pela ferramenta ou pelo seu servidor, para você já iniciar aí o seu trabalho no seu site. Grande beijo no seu coração, foi um prazer estar com você em mais uma aula.